pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite com vocês, aqui é o tio Léo. Vamos agora continuar massacrando a prova do Cutuca, porque você vai gabaritar essa prova e você vai passar no Cutuca. Ano que vem, ou melhor, este ano, você já vai prestar essa prova e vai arrebentar. E vamos aqui destrinchar agora a prova de redação. Pessoal, já gravei a introdução onde eu falo para vocês de detalhes muito importantes que você não pode deixar de lado, porque mesmo que você gabarite a prova, se você deixar de lado aqueles detalhes importantes, que é o primeiro vídeo, é o vídeo principal, que é a introdução, que é o início da prova, você está lascado. Passei aquele vídeo, resolvemos as 12 questões utilizando a regra da água da garrafa mineral, beleza? E agora nós vamos trabalhar a redação da prova do Cutuca. Cara, a redação, ela tem muitas informações, muitas. O que eu diria para vocês, pessoal, sobre a redação? Primeira coisa sobre a redação, e eu digo não só da redação, mas da prova como um todo, mas agora na parte de redação, nós vamos ver isso com mais clareza. A redação... Calma, esse óculos está torto. Isso daqui me irrita. Calma aí. Melhorou? A prova de redação, assim como a prova toda, ela tem duas finalidades. Ferrar com a vida de você, estudante, porque eles não querem qualquer pessoa. Então, a prova ser uma prova foda é um critério de seleção para saber se os estudantes que vão entrar são bons ou ruins. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que esta prova, além de ela ser um facão para aqueles estudantes despreparados, marinheiros de primeira viagem, amadores, que vão fazer a prova pela primeira vez, ela também, eu costumo dizer que ela tem um efeito profético. Como assim, tio Léo? Cara, para quem vai fazer a prova pela primeira vez, mas opta por fazer o que nós estamos fazendo aqui, por estudar a prova anterior, a prova imediatamente anterior, para se preparar para a próxima prova, ela tem um efeito profético. Ou seja, essa prova ela diz o tipo de estudante que ela quer, que o Cutuca quer. Ela diz o tipo de conhecimento que você tem que ter, a forma de pensar que você precisa desenvolver para que você consiga passar no Cutuca. Ou seja, a probabilidade de você passar no Cutuca resolvendo a prova anterior é muito maior do que se você não fizesse isso, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura reflexiva. E, cara, essa leitura ela tem duas finalidades. Finalidade 1, te mostrar como que você deve ler a prova de redação, como que você deve absorver, como que você deve fazer a leitura, como que você deve pensar sobre a prova. Mas também eu vou te mostrar quais são os conhecimentos que você precisa desenvolver, quais são as competências que você precisa desenvolver e o que eles estão falando do estudante a partir dessa prova. O que você deve ser e o que você não deve ser. Então, sem muitas delongas, deixa eu pegar aqui a prova. Eu vou reduzir aqui a minha imagem e eu vou colocar a prova no plano principal. Vou manter aqui em algum canto, eu vou ficar aqui da tela, mas eu quero que você leia comigo a prova, mas no ritmo que eu vou lendo. Cara, primeira coisa, perceba como eu leio a prova. Eu não leio a prova correndo. Eu leio a prova pausadamente, refletindo, pensando sobre aquilo que a prova está apresentando, sobre os conteúdos. E aqui eu vou ensinar uma primeira coisa. Antes da gente começar a ler, deixa eu ensinar um truque. Olha só, imagina, tá aqui o fajuto. Aqui está o fajuto. Aí eu chego para você e eu digo para você, descreva este objeto. Certo? Falo para você, descreva esse objeto. Aí sabe o que você faz? Ao invés de descrever esse objeto, você fala, este objeto é um frango. O frango semelhante àqueles que se encontram no supermercado, normalmente que estão depenados. Deve ser
referência a um frango caseiro, um frango que não foi hormonizado, porque ele está meio sequinho. Quer dizer, você falou do frango? Você falou do fajuto? Não. Você viajou na maionese, você foi falar de uma coisa que não tem nada a ver com o objeto que eu pedi para você descrever. Se eu fosse falar desse objeto, eu diria que isto é um frango de borracha. Aparentemente, borracha da cor amarela, com impressão de uma gravata vermelha, com a superfície, porque não é uma pele, é uma superfície, não é um animal, é um objeto, uma superfície texturizada, ó, como você pode ver, com características aparentando um frango assustado, mas estilizado, que, se pressionado, emite som. Veja, no segundo momento eu estou falando desse objeto. No primeiro momento eu estava falando de algo fora desse objeto. Eu usei esse objeto como ponto de partida, mas eu comecei a divagar. Isto é, comecei a falar de coisas que não tem nada a ver com esse objeto. Cara, na prova do Cutuca, na prova de redação, e em qualquer questão, se você fizer isso, e isso se chama dispersão, se você se dispersar, isto é, se você, ao invés de falar sobre o objeto de estudo que te é apresentado, qual é o objeto de estudo que te é apresentado na prova do Cutuca? As questões, as respostas e os textos. Se ao invés de você se concentrar naquilo que está sendo dado para você, colocado para você, ó, eu falo, está aqui, fale sobre isso. Se ao invés de falar sobre isso, você pega isso como ponto de partida para falar de uma coisa que está lá fora, sabe o que vai acontecer? Você vai errar. Então, todas as suas reflexões, elas devem ser em cima do texto. O texto, as questões, são seu objeto de análise. Tá claro isso? Tá claro, né? Tá claro que tá claro. Então, sem delongas, deixa eu reduzir aqui a minha imagem. Não reduzi a minha imagem. Agora reduzi. Sem delongas. Reduzindo mais a minha imagem. Pronto. Aqui, em cima, com vocês, a proposta de redação. Aqui. Lá em cima, ó. Processo Seletivo Cutuca 2025. Eu vou olhar para outra tela, porque na gravação aqui a tela está pequena para mim. Então vamos fazer a leitura. Proposta de redação. Em 2022, o mundo foi surpreendido com a incrível capacidade de um tipo de inteligência artificial. Parou. Cara, a prova de 2025 está falando de algo que aconteceu em 2022. Ou seja, a prova espera que você esteja conectado com as notícias que aconteceram ao longo de 3 anos na área da tecnologia. E de como isso te impactou a sua vida. Que área da tecnologia? De um tipo de inteligência artificial. De produzir textos que soavam familiares aos leitores. O que é um texto familiar? O que é algo familiar? É algo que é comum, que é cotidiano, que parece normal. Aí o texto continua. Sua redação, a proposta continua. Sua habilidade de quem? Da inteligência artificial. De combinar. O que é combinar? É misturar, é juntar, é colocar. E articular. O que é articular? É falar adequadamente. Então, eu falo sorvete, pote, chantilly. Cara, não tem pé nem cabeça. Agora, se eu combinar, as palavras estão combinadas, mas se eu, além de combinar, eu articular essas palavras, eu posso dizer: coloquei o sorvete no pote e por cima chantilly. Percebeu que além de combinar as palavras, eu articulei de tal forma que tivesse significado? Então, isso que é combinar e articular. Palavras, frases
e parágrafos de modo coerente. O que é algo coerente? Então, utilizando o exemplo que eu falei, coloquei o sorvete no pote e chantilly por cima. Tem sentido? É coerente? É. Coloquei o pote no chantilly e o sorvete por baixo. Tem coerência? Não tem coerência. É ilógico, não tem sentido. Então, coerência tem a ver com a coisa ter sentido. E aí o texto continua, de modo coerente e coeso. O que é coeso? Então, por exemplo, fui de carro para a faculdade. Ok? Está no singular. Fomos de carro para a faculdade. Comemos os lanches deliciosos. Comi o lanche delicioso. Percebeu que no singular, tudo está se estruturando no singular, no plural, tudo está se estruturando no plural? Coesão é isso. Coesão é haver uma espécie de concordância. Se as palavras, se o substantivo está no singular, tudo permanece no singular, as outras classes de palavras. Se o substantivo está no feminino, as demais classes se articulam, se ajustam ao feminino. Se está no plural, se ajustam ao plural. Se está no singular, se ajustam ao singular. Então, voltando ao texto, é um tipo de inteligência artificial de produzir textos que soam familiares aos seus leitores. Sua habilidade de combinar e articular palavras, frases e parágrafos de modo coerente e coeso tornava seus textos, os textos da inteligência artificial, similares àqueles feitos por seres humanos. Similares significa igual ou parecido? Parecido, né, pessoal? Parecido. Aí eu pergunto, a gente fala que é parecido. Se é parecido, não é igual. Então, qual a diferença de um texto de inteligência artificial para um texto feito por humanos? Só uma observação, cara. Tudo isso que eu estou falando, você tem que pensar. Eu estou mostrando para vocês como eu estou lendo e refletindo sobre aquilo que eu estou lendo. Eu não estou lendo passivamente. Eu estou lendo e refletindo, pensando sobre aquilo que eu estou lendo. Quando você vai fazer uma redação, quando você vai ler o texto, a proposta de redação e os textos dessa proposta, você tem que fazer uma leitura ativa, que é isso. E, cara, lembra que lá está escrito logo no começo, no primeiro vídeo que eu falei lá, inicial, que você pode usar qualquer parte da prova, qualquer parte branca como rascunho? Cara, tirando a capa, a folha de rosto, daí em diante, faz essas anotações ao longo da prova, faz essas anotações nos espaços em branco da redação. Anote, aproveite isso. Então, similar é igual? Não. Similar é parecido. E qual que é a diferença do texto humano para o texto do chat? O texto do chat, via de regra, não tem erros de ortografia, nem de pontuação, nem de paragrafação, nem de coesão, nem de coerência. E os textos humanos têm. O ChatGPT e outras ferramentas que se baseiam no mesmo processo de construção de texto surpreendeu e ainda surpreende qualquer usuário que o utilize. Pelo quê? Por essa capacidade de elaborar tão rapidamente textos incríveis. Sua capacidade de gerar tais textos é reconhecida como revolucionária e facilitadora. Por que facilitadora? Facilitadora de diversas tarefas. Por que facilitadora? Porque, cara, você não precisa, via de regra, ter todo o trabalho de fazer a revisão de coesão, de coerência, de paragrafação e tudo mais. No entanto, isto é, apesar disso, questões como autoria e plágio. O que é plágio? Plágio é você copiar algo de outra pessoa e trazer o mérito para você. Também se colocam e alertam especialistas de diversas áreas sobre os desafios do seu uso indiscriminado. Pequena pausa. Então vamos lá, voltando, olha só. Cadê?
sua habilidade de combinar e articular palavras, frases e parágrafos de modo coerente e coeso tornava seus textos similares àqueles feitos pelo ser humano. Estamos falando do quê? Aí continua. O ChatGPT e outras ferramentas que se baseiam no mesmo processo, isto é, na mesma funcionalidade do ChatGPT, surpreendeu e ainda surpreende qualquer usuário que o utilize. Sua capacidade de gerar tais textos, isto é, com coesão, com coerência, combinando, articulando, é reconhecida como revolucionária e facilitadora de diversas tarefas. De fato, você pede para a IA fazer um texto para você, ela faz o texto para você. No entanto, questões como autoria e plágio também se colocam e alertam especialistas de diversas áreas sobre os desafios do seu uso indiscriminado. Ou seja, cara, a IA, o ChatGPT, ele se baseia na comunicação com a internet e na construção, por exemplo, como estamos falando de textos aqui, de textos a partir daquilo que ela encontra na internet. Então, o ChatGPT ele não cria algo, vamos dizer assim. Ele simplesmente reproduz, constrói algo a partir daquilo que ele encontra na internet. Então, ele não é autor. Ele está plagiando algo que já foi produzido, entregando como se fosse ele que fizesse. E você, querida usuária, que tenta sacanear o professor, entrega para o professor como se você tivesse produzido. E o que é plágio? Plágio é você atribuir a algo que outra pessoa fez a autoria sua. É como colar a prova. Você colar a prova, você ganha nota como se você tivesse resolvido, mas na verdade foi outra pessoa que resolveu. Ou quando a pessoa faz o trabalho, mas você participa como se você tivesse feito o trabalho, mas você não fez o trabalho. Isso é um plágio. E a grande crítica aqui, pessoal, é a seguinte, olha só. O texto ele não está criticando o uso do ChatGPT. Ele está criticando na linha número, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na linha número 7, ele está criticando o uso indiscriminado. Tio Léo, como assim? Explico. Cara, pensa comigo. Uma coisa, todo mundo sabe que o estudante tem um monte de tarefa para fazer. Uma coisa é você pedir para o ChatGPT fazer uma determinada tarefa para você. Estamos falando de texto, então vamos dizer assim que ele faça um texto, uma redação para você. Ok? Beleza, ele produziu a redação. A redação está nesse nível. Certo? Aí você vai fazer a outra redação. Aí quando você escreve, o seu nível de conhecimento, de adequação textual, fica aqui, ó, por baixo. Ou seja, você não usa o ChatGPT para resolver um problema para você. Você usa ele porque você não tem capacidade, como que eu posso dizer, de produção textual à altura do chat. Em outras palavras, você camufla o seu desconhecimento. E, cara, olha o problema. O professor, um aluno de nona série, ele tem a capacidade de produzir uma redação perfeita, sem erros, sem falhas de ortografia, de acentuação, de concordância? Não. Aí ele apresenta um texto perfeito e acha que o professor não sabe que esse texto é um texto adulterado. Mas sabe qual que é a merda? Eu vou falar a palavra bem claramente. Sabe qual que é a grande merda? É que o professor está lá e ele não espera um texto perfeito. Ele espera perceber os pontos fracos do aluno para que, percebendo esses pontos fracos do aluno, ele possa trabalhar aquilo que ele identificou como áreas em que o aluno não está tendo um bom desempenho. Para quê? Para que o aluno se torne forte naquelas áreas, para que ele consiga se desenvolver. Agora, se você dá um texto perfeito, o professor realmente é obrigado a dar nota naquele texto. E vai dar uma nota máxima. Só que na hora que você tiver que usar o seu próprio conhecimento para escrever um texto, como é o caso da prova do Cutuca, aí você está lascado ou lascada. Por quê? Você não desenvolveu a habilidade de se comunicar adequadamente. Por quê?
Você se tornou escravo do chat GPT e ele fez com que você não desenvolvesse as competências que deveria desenvolver. Então, este é o perigo, o desafio do seu uso indiscriminado. Aí o texto continua. Na educação, eu dei spoiler para vocês. Na educação não é diferente. E esse uso provoca o debate sobre a capacidade de aprendizes em distintos momentos, isto é, em diferentes momentos de aprendizado, de conceberem, isto é, de criarem, desenvolver, produzir por si só suas ideias. Não só produzir ideias, organizá-las. Não só organizá-las, desenvolverem-nas, isto é, torná-las ainda maiores, melhores. E não apenas isso. Ou ainda, sintetizá-las. O que é sintetizar? Resumir, compactar, apresentar de uma maneira resumida, porém, de forma resumida, porém, de maneira, como diz o texto aqui, crítica. E o que é um texto crítico? Um texto crítico é aquele que separa o certo do errado. Léo, não entendi. Explico. Isso é o princípio da dissertação. A palavra criticar, ela vem do original criterium, que significa separar. Separar o bom do ruim. E pense na seguinte imagem para facilitar. Alguns de vocês talvez tenham visto. Eu vivi isso. Antigamente, bem antigamente, a gente comprava feijão no mercado. O saco de feijão vinha com feijão, mas vinha com pedra, vinha com areia, vinha com pedrisco, vinha com grão de ervilha, grão de milho, grão podre de feijão. Então o que a gente fazia? A gente pegava todo o pacote, soltava o pacote na mesa e a gente escolhia, separava aqui os feijões bons de um lado e as coisas, as misturas, as porcariadas que vinham no saco, a gente separava do outro. Então a gente separava uma coisa da outra, separava o bom do ruim. A gente tinha critério, ou seja, critério é a ideia de separar o bom do ruim. Isto é critério. Então, você fazer uma síntese crítica indica o quê? Você separar ideias que não funcionam, ideias que não têm sentido, ideias que não podem nem ser levadas em conta e colocar nos textos ideias boas, claras, concisas, coerentes, de forma explícita, de forma inteligível, de forma ordenada, de forma criativa, ok? Isso é critério. É você saber colocar as ideias boas, os argumentos que defendam adequadamente um ponto de vista. E não só isso, argumentos que sejam tão bons que façam com que um ponto de vista contrário se torne totalmente refutado, isto é, apresentado como errado. Tomando como base esta introdução, que foi o texto que eu li até aqui, refletir. Cara, olha como eu li o texto. Então, é dessa forma que você tem que ler o texto. Tomando como base esta introdução, a leitura dos 3 textos a seguir, ok? Então, considerando a introdução, os 3 próximos textos e a sua experiência. Experiência sobre o quê? Sobre qualquer coisa? Não. Experiência sobre tudo o que está sendo dito aqui. Elabore um texto dissertativo, argumentativo. O que é dissertar, pessoal? O que é uma dissertação? Dissertação é um tipo de texto impessoal, então você não diz eu, nós. Não, é um texto impessoal. Predominantemente em terceira pessoa. É um texto onde você não coloca achismos. Não existe eu acho. Não existe a ideia de eu penso, eu acho, na minha opinião. Não. É sempre a opinião. Baseado em quê? Baseado em algum texto. Sempre baseado em alguma referência textual. Isso é uma dissertação. Você disserta sobre um determinado tema a partir dos argumentos que te são apresentados. E você prova que este ponto de vista está correto. Então, tomando como base esta introdução, a leitura dos 3 textos a seguir e sua experiência, elabore um texto dissertativo argumentativo, redigido, isto é, escrito em até, isto é, em no máximo 30 linhas, que discuta o seguinte tema. Aqui o chute na canela de vocês.
as implicações do uso indiscriminado. O que significa indiscriminado? Irresponsável, exagerado, sem limites, de ferramentas de inteligência artificial, tais como o ChatGPT, na produção de textos por estudantes em seu contexto de aprendizagem. Cara, o que eles estão falando aqui? Primeira coisa, eles querem que você escreva um texto, uma dissertação, sobre as consequências do uso exagerado, indiscriminado, sem limite, da inteligência artificial, do ChatGPT, por estudantes em contexto escolar. Isso é o que eles estão pedindo. Agora, a mensagem que eles estão dando é: não quero um estudante que seja viciado em ChatGPT. Se você é esse estudante, você está fora. Em outras palavras, eles estão dizendo: pare de usar o ChatGPT. Comece a escrever redações por si mesmo, por si mesma, para que você, percebendo os seus pontos fracos, você fortaleça os seus pontos fracos, seja na argumentação, seja na ortografia, seja na acentuação, seja na concordância, seja na morfologia, para que, fortalecendo esses pontos, você consiga ter um desempenho excelente na prova de redação. Ou seja, daqui por diante, pessoal, desta aula em diante, se você vai treinar redação, sabe o que você faz? Primeira coisa, acabou o branquinho. Você não vai usar branquinho. Você vai usar direto caneta preta para testar, para treinar redação, ok? Porque branquinho você não pode usar. Se você usar, você está desclassificado. Já falei isso na aula de introdução, então não vou entrar nesse mérito de novo. Então, assim, esquece isso. Esquece. Léo, como que eu posso usar o ChatGPT ao meu favor? Eu vou dizer. Léo, como que eu posso treinar redação sendo que eu estou de férias? Vou te dizer. Sabe o que você faz? Faça a redação, copie todo o conteúdo da prova do Cutuca, essa proposta de redação e os textos para baixo, e aí fale para o ChatGPT, ChatGPT, faça a análise do meu texto, se ele está adequado ou inadequado de acordo com essas normas. Aí sabe o que você faz? Depois que você escreveu o seu texto, tira a foto, manda para ele e pede para ele analisar. Aí sim, você está analisando, você está usando o ChatGPT de uma forma inteligente. Você pode pedir: ChatGPT, me diga em que eu tenho que melhorar e como eu posso melhorar. Quais são os pontos de erro que eu tive no texto que eu lhe enviei? Entendeu? Aí você está usando o ChatGPT de uma forma inteligente. Ok? Dito isso, vamos lá aos textos da redação. Vamos lá. Cadê? Então, texto 1. Deixa eu ver. Texto 2, texto 3. Nossa, texto 1 é bem longo. Mas vamos lá. Texto 1. O que é o ChatGPT? Ele é um robô virtual criado pela OpenAI, empresa norte-americana, fundada em 2015, capaz de responder a perguntas e atender a demandas que vão desde compor uma canção a escrever um artigo acadêmico sobre um tema determinado. Então, isso é o ChatGPT, é a definição do ChatGPT. Também é possível resolver problemas matemáticos, desenvolver códigos de programação e até pedir sugestões de ideias para projetos ou questões pessoais, ainda que o próprio ChatGPT avise que não possa emitir opiniões. Então, quer dizer, eu não dou opinião, mas eu vou dar uma sugestão. Abastecido com um volume enorme de textos e informações disponíveis na internet. Parou aqui, cara. O que o texto está dizendo? Duas coisas. Está dizendo que o ChatGPT é um programa que ele se baseia na conexão com a internet, ele coleta as informações da internet para que a partir daí ele elabore texto, ok? Mas aqui tem uma crítica ao estudante. A crítica aqui ao estudante é: por que o estudante não faz a mesma coisa? Por que ele não pesquisa na internet sobre os temas que ele quer saber? Por que ele não reflete por si só? Por que ele não vai atrás dessas informações por si só, assim como o ChatGPT? Porque o mesmo volume de informações que está disponível para o chat está disponível para o estudante. Só que o estudante opta pelo chat, mas não opta por ele, por si próprio, buscar ler
e entender e refletir e produzir conhecimento. Então, ao invés de estar abastecido com um volume enorme de textos e informações disponíveis na internet, o chat, por que o estudante não faz isso? Preguiça. E treinado por técnicas de aprendizado de máquina. O modelo de linguagem usado dá ao robô a capacidade de prever palavras e frases que são escritas em um contexto específico, a partir de um prompt. Prompt é uma palavra-chave feito pelo usuário, ou seja, as perguntas ou os comandos. Ademais, isto é, além disso, seus textos do ChatGPT parecem com os dos humanos, pois o robô recebe dados sem um propósito específico para aprender a identificar estruturas e especificidades do idioma em que está sendo treinado, ou seja, o chat ele procura entender como escrever da melhor forma possível, gerando textos similares, isto é, parecidos, não iguais, àqueles do processo de treinamento. Ou seja, ele lê vários textos sobre o assunto que ele está estudando e, a partir daí, ele elabora um texto similar. O que se espera de uma pessoa? Que você, lendo sobre um determinado assunto, você elabore um texto similar, pelo menos, àquilo que você está lendo. Ou seja, o ChatGPT, a grande crítica aqui é que o ChatGPT faz esse serviço quando, na verdade, ele está fazendo esse serviço porque o ser humano desenvolveu preguiça de fazer a mesma coisa. Essa é a reflexão que está implícita aqui. Vamos lá. Vamos ao outro texto, que é o texto 1 ainda. Como o ChatGPT, calma aí, como o ChatGPT pode impactar na educação? A presença da inteligência artificial na educação suscita muitos debates, tendo em vista que o ChatGPT põe em xeque questões de autoria. Então, a presença da inteligência artificial na educação suscita muitos debates, ou seja, que são debates, discussões. Tendo em vista, isto é, sabendo que o ChatGPT põe em xeque, isto é, compromete ou questiona questões de autoria e produção de conhecimento. E esses são os principais resultados que o professor espera obter de uma boa aula. Ou seja, o que um professor espera de uma boa aula? O que um professor espera de um bom aluno? Que o aluno ele se torne autor e produtor do seu conhecimento. Só que o aluno acomodado, ao invés de se tornar autor e produtor do seu próprio conhecimento, ele passa a fazer isso através do chat. E isso compromete os resultados, que é o quê? Que o professor espera obter de uma boa aula, que é que esse aluno se torne autor e produtor. E ele deixa de ser isso por causa do chat. Assim, a utilização de uma ferramenta que pensa no lugar do aluno, que pensa pelo aluno, assusta com a ideia de que não será mais possível observar no dia a dia a evolução do aprendizado dos nossos estudantes, explica a professora Michele Alda Rosoguizo, doutora em informática na educação pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este é o ponto que eu falei para vocês logo lá no começo. Cara, como que você consegue saber se o aluno está bem ou mal se sempre lhe apresenta um trabalho feito por pelo ChatGPT, que via de regra não apresenta erro nenhum? O professor ele não tem como medir, isto é, como metrificar, como perceber os pontos fracos do aluno. Se esse aluno também é um autor e um produtor de conhecimento, ele não tem como saber isso. Ou seja, não sabendo como isso é, o professor simplesmente ele parte da premissa de que está tudo bem, apesar de ele saber intuitivamente que não. E aí não tem como ele medir o rendimento do aluno. Esse aluno, ele acha que está enrolando o professor, quando na verdade ele está se enrolando. Por quê? Ele sai completamente desqualificado. Ou seja, ele sai um frango no conhecimento.
Assim como tem os frangos de academia, que não aguentam peso, o frango no conhecimento, ele parece forte, ele pode usar a camiseta de treino, ele pode usar as frases motivacionais de treino, mas na hora que ele está em contato com aquilo que é o peso de verdade, ele é um frango, um fracote, um absolutamente incapaz, que não aguenta levantar nem um quilinho. A questão da autoria extrapola a sala de aula, como se pode observar quando a prestigiosa revista científica Nature anunciou que não aceitará o ChatGPT como autor de um trabalho de pesquisa. Cara, isso é um recado. Isso é um recado para alunos que querem se preparar e para aqueles que vão ainda estar dentro do Cutuca. Nós não aceitamos o ChatGPT como autor de trabalho de pesquisa. Se o seu trabalho for absolutamente perfeito, você está, furado. Mas permitirá o uso de ferramentas de inteligência artificial desde que essa informação apareça na metodologia ou nos agradecimentos, por exemplo. Ok? Vamos para o nosso texto 3. Na verdade, texto final da primeira parte. Aí darei uma pausa, irei almoçar. Cara, esta talvez será uma das aulas mais longas, porque eu não vou dividir em 2 blocos. Então vou acabar aqui. Saber, eu tô torto de fome, pessoal. Eu vou pausar aqui e eu já volto na sequência, mas vocês não vão nem sentir até daqui a pouquinho. E voltei! Olha só que coisa mágica, né? Você dá um pausa, você sai, almoça e já volta, estou bem alimentado. Qual que é o erro? Jogo dos 7 erros. Só temos um erro. O que mudou aqui? Vocês vão ver. A gravata, pessoal. Mas vamos lá, vamos ler a terceira parte do primeiro texto. Vamos lá. O que pensa o ChatGPT? Cara, essa é muito boa. Para encerrar essa reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na educação, decidimos perguntar ao próprio ChatGPT o que ele pensa sobre a questão. Confira a breve entrevista realizada com a ferramenta. Pergunta: qual você acha que será o impacto do ChatGPT na escola? Vamos fazer um teste? Eu vou acabar de ler esse texto, depois vou perguntar aqui para a Alexa e vou perguntar também para o ChatGPT e vou colocar aqui na tela para vocês verem. Acho que vai ser uma experiência muito interessante. Mas vamos lá. Resposta do ChatGPT. Acredito que o impacto do ChatGPT nas escolas pode ser bastante positivo. Não é só positivo, é bastante, é muito, muito, muito positivo. Uma vez que ele pode ser utilizado como uma ferramenta educacional eficaz para ajudar os estudantes a aprender de forma mais rápida e eficiente. Ele pode ser utilizado para responder rapidamente a perguntas de pesquisa, fornecer informações e dicas para a resolução de problemas, e até mesmo para simular diálogos em sala de aula, para treinar habilidades sociais e de comunicação. Nossa, que maravilhoso, né? É maravilhoso, Fajuto. Você não acha maravilhoso? Você acha maravilhoso? Hein, Fajuto? Você acha? Não? Não? É sério que é não? Nossa. Não é maravilhoso, Fajuto? Bem, vamos continuar lendo. Além disso, o ChatGPT pode ser acessível e conveniente para estudantes em todo o mundo, o que pode ajudar a ampliar o acesso à educação de qualidade. Olha só. E continua. Aí vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Ó. Pergunta: os estudantes não ficarão dependentes da ferramenta? Não deixarão
de aprender por conta própria, sabendo que as respostas estarão todas aqui no ChatGPT? Resposta do ChatGPT. É possível que alguns estudantes possam ficar mais dependentes do ChatGPT e, como resultado, possam perder o hábito de aprender por conta própria. No entanto, creio que o uso do ChatGPT pode ser uma ferramenta complementar ao processo de aprendizagem e não uma substituição. É importante que os professores e os pais orientem os estudantes a usar o ChatGPT como uma ferramenta para aprimorar suas habilidades de pesquisa e aprendizagem autônoma, e não como uma fonte de respostas fáceis, como muitos de vocês com certeza não têm usado. Vocês não usam isso. Tenho certeza que não usam isso. Dessa forma, o ChatGPT pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os estudantes a desenvolver habilidades críticas de pensamento e aprendizagem ao longo da vida. Adaptado de IFSC, verifica, disponível em http IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, .edu.br, web, blá, 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 impactos do ChatGPT e da inteligência artificial na educação. Cara, olha só. Se a segunda pergunta, os estudantes ficarão dependentes da ferramenta? Se a segunda pergunta não tivesse feito, a primeira já nos provaria o quanto é tendenciosa as respostas do ChatGPT. Qual você acha que será o impacto do ChatGPT nas escolas? Acredito que o impacto nas escolas será bastante positivo. Cara, a resposta só foi positiva. O que indica isso? Não existe nada que traga um impacto neutro de dualidade, isto é, não existe nada, todas as coisas têm um ponto positivo e um ponto negativo. Não existe algo que só traga pontos positivos e não traga consequências negativas. A partir do momento que algo diz que só traz um posicionamento positivo, essa informação ela é mentirosa. Ou seja, o chat mentiu. E aqui está o ponto. Se ele mentiu em uma coisa, quem garante que ele não mente em outras? Quem garante que ele não mente nas outras informações, nas respostas, nas construções que ele faz? Então, esse é o tipo de reflexão que nós temos que fazer. Não isso está dentro do texto? O texto nos permite essa reflexão? Sim, mas nós não estamos viajando na maionese. Nós estamos analisando o fato de que o texto só diz coisas positivas do ChatGPT. E se não diz coisas negativas, o chat mentiu. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo criar uma tela aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma outra tela. Calma aí. A tela para vocês ficou preta. Calma aí, eu vou pausar aqui que é mais rápido para vocês não perderem tempo. Olha só, pessoal, eu tô com o ChatGPT aqui e me deu essa curiosidade. Eu vou copiar e eu vou fazer a mesma pergunta. Olha só, vou copiar aqui e vamos ver o que o ChatGPT nos vai responder. Vamos ver se ele está tendencioso. Ó, colei. Qual você acha que será o impacto do ChatGPT nas escolas? Vamos ver, pode ser profundo e multifacetado, tanto positivo quanto desafiador, mas nunca negativo. Olha que interessante. Aqui está uma análise honesta dos principais pontos. Impactos positivos. Apoio ao aprendizado. O ChatGPT pode ajudar os alunos nos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Ideal para reforço. Ferramentas para os professores. Pode gerar planos de aulas, provas, atividades. Oferece sugestões pedagógicas. Desenvolvimento e escrita da pesquisa. Ajuda na redação de textos. Estruturas ideais. Pode ensinar como pesquisar. Inclusão educacional. Desafios e riscos. Então agora está um pouco mais imparcial. Dependência e preguiça cognitiva. Vamos ler isso com mais calma.
Se mal orientados, os alunos podem usar o ChatGPT para fugir do raciocínio apenas copiando respostas sem refletir. Pode desorientar, desestimular a autonomia intelectual se não houver supervisão. Fraudes acadêmicas, trabalhos, redações e provas podem até ser feitos com auxílio da IA. Vamos ver, desigualdade no acesso. Alunos de escolas públicas ou famílias com menos recursos podem ter acesso ilimitado à tecnologia, ampliando ainda mais o fosso educacional. Falta de mediação crítica. A IA pode dar respostas equivocadas ou enviesadas. O próprio ChatGPT admite, muito bom nessa atualização, que ele pode dar respostas equivocadas ou enviesadas, isto é, cheias de vícios, cheias de falhas. Sem o olhar do professor, o aluno pode absorver erros como verdade. Conclusão: o ChatGPT é uma ferramenta, não um substituto. O impacto será positivo se for usado com intencionalidade pedagógica e crítica. O papel do professor pode se tornar ainda mais essencial como mediador, curador ou guia do pensamento crítico. Veja, não está falando contra, mas está falando sobre a maneira correta de usar. A IA não substitui o calor humano da sala de aula, a escuta, o olhar atento, o afeto e o poder transformador de um bom educador. Mas com ética e estratégia ele pode potencializar a aprendizagem como nunca antes. Como eu falei, pessoal, o texto ele não critica o uso do chat, mas é a forma como ele é usado. Se quiser, posso te ajudar a montar um plano de uso responsável do ChatGPT na escola. Deseja isso? Não. Então, vamos aqui voltar. Vamos voltar para... Não. Cadê? Não. Calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, voltamos. Vamos tirar uma dúvida? Calma aí. Eu vou perguntar para a Alexa qual será o impacto do uso da Alexa nas escolas. Vamos ver o que ela vai responder? Deixa eu pegar o microfone. Alexa, qual você acha que será o impacto do uso da Alexa nas escolas? Não sei como posso ajudar com isso. Bem, pelo menos ela nos dá autonomia de pensamento. Vamos continuar. Cara, texto 2. A individualidade na educação tem uma significação dupla. De um lado, temos os estudantes com sua personalidade, suas ideias, seus sonhos, sua realidade particular. Por outro, existe uma diversidade de personalidades, ideias, sonhos, realidades que diferem de um indivíduo para o outro, isto é, de um aluno para o outro, do aluno em relação também ao professor, em relação ao diretor e vice-versa. Com isso, o papel da educação é valorizar as particularidades intrínsecas, isto é, de cada um, naturais de cada um, a cada pessoa, deixando-as, isto é, cada pessoa, livres intelectualmente, isto é, para pensar, livres para pensar, para que possam pensar por si mesmas e contribuir para a sociedade em que vivem, através de suas aptidões e interesses. Isso deve ser feito respeitando o interesse comum, em detrimento do seu próprio interesse individual. Adaptado de Del Monte Silva, Educação e Cidadania. Cara, o que o texto está falando? O texto está falando o seguinte, está falando sobre a capacidade de se produzir conhecimento. Não está falando mais de ChatGPT, mas está falando que o ser humano ele possui uma capacidade de produzir conhecimento, criar, desenvolver, pensar, ter opiniões, ter ideias. E que isso deve ser valorizado e estimulado. Mas valorizado e estimulado de uma forma que as ideias e as concepções e as criações de uma pessoa não se mantenham sob a condição de que outros
sejam condenados, outros sejam, vamos dizer assim, prejudicados. Então a ideia é o quê? É que haja um respeito para que ideias sejam colocadas de uma forma que eu possa colocar as minhas ideias sem que isso traga, vamos dizer assim, sem que a premissa para a manutenção da minha ideia seja o desrespeito do outro. Então, o que o texto está falando aqui? E o que se procura hoje, o que se procura, o que se valoriza, e o que também o Cutuca está dizendo que o tipo de estudante que ele valoriza é aquele estudante que consiga construir suas próprias ideias, suas próprias concepções. Texto 3, terceiro e último texto. E aí, vamos falar um pouco sobre rascunho de redação, ok? E encerramos esta aula de redação. Tá joia? Ah, tio Léo, mas eu queria saber um pouco mais de gramática para utilizar. Cara, aí o que eu falo? Você tem que ir no meu curso de gramática. Por quê? O objetivo aqui não é esse. O objetivo aqui é outro. Se você quer saber um pouco mais de gramática, o curso ainda está em construção, ainda tem muito conteúdo a ser colocado, mas já tem conteúdo. Então, se você começar a aprender, você vai para o meu curso de gramática, o lendário manual mágico de gramática do tio Léo. Beleza? Então, vamos lá. Texto 3. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, traz a cultura digital como uma das competências gerais que consolidam, isto é, que compõem, que fazem parte da proposta da educação integral do documento. Ela, o quê? Ela quem? A BNCC. Estabelece as bases para preparar os estudantes não apenas para utilizar a tecnologia, mas para compreender as suas implicações, isto é, para compreender as consequências da tecnologia. Tipo, a forma que eu uso. Quais as consequências? Para mim e para o outro. Eu me torno mais inteligente ou menos inteligente? Eu consigo criar mais ideias ou menos ideias? Eu me torno mais preguiçosa ou mais ativo? O que a tecnologia faz comigo e com o outro da forma que eu uso? Ela engana o outro ou ela possibilita que eu consiga transmitir as minhas ideias de uma forma mais elaborada? Me treina, me capacita para elaborar melhor as minhas ideias. Então, continuando o texto, ela estabelece as bases para preparar os estudantes não apenas para utilizar tecnologia, mas para compreender suas implicações éticas, sociais e culturais. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, no entanto, ainda não possui uma discussão mais profunda acerca das tecnologias de inteligência artificial. Ou seja, ele está dizendo, não possui ainda uma discussão. Então ele está atiçando você a começar a pensar que tipo de discussão seria relevante. Mas no que tange às práticas da cultura digital, o documento orienta não somente a favor de uma participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos estudantes, isto é, de utilizar as tecnologias, como permite também que se possa considerar o aprendiz não apenas um usuário da língua / das linguagens, mas o que alguns autores vão denominar de designer, alguém que torna algo que já existe, inclusive textos escritos, mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Adaptado do Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular, isso. Ou seja, o que está falando aqui? Que você pode utilizar a IA, a inteligência artificial, no contexto aqui, o chat GPT, que é a grande colocação aqui, como uma ferramenta para que facilite, para que te ajude a desenvolver mais coisas, a fazer a composição, a combinação de mais elementos e criar coisas novas. Então, esta é a colocação que está aqui.
Então, aí a gente volta lá para cima, ó. Aqui, ó. Cadê? Tomando como base esta introdução da proposta de redação e os 3 textos a seguir que nós lemos e a sua experiência, cara, o que é a sua experiência? Qual que é? A sua experiência, ela surge através da análise dos textos da forma como nós fizemos aqui. Vocês viram como nós lemos o texto? A gente não leu o texto passivamente, a gente leu e procurou pensar sobre o texto, sobre os significados, sobre as questões abordadas. Então, a partir desses 3 pontos, elabore um texto dissertativo argumentativo, isto é, defendendo um ponto de vista, redigido em até 30 linhas, que discuta o seguinte tema. Qual que é o tema a ser defendido? As implicações do uso indiscriminado de ferramentas de IA. Primeira coisa, vamos analisar por parte. Ao longo dos textos que nós lemos, existem implicações quando se usa a IA sem limite? A gente leu alguma coisa sobre isso? O que foi dito sobre isso? Então, com certeza você vai responder sim. Ah, tio Léo falou várias coisas. Falou sobre a capacidade criativa, que fica reduzida. Falou sobre o plágio, que é assumir a autoria de algo que não é meu. Falou sobre a limitação da capacidade criativa. Falou sobre a dificuldade da avaliação dos professores. Falou sobre institutos como a revista Nature, que proíbem o uso do ChatGPT para a criação de artigos, justamente para evitar que a pessoa tolha, isto é, evite a sua própria criatividade e use da inteligência artificial. Então, assim, falamos das implicações? Sim. Tais como o ChatGPT na produção de textos por estudantes em seu contexto de aprendizagem. Ou seja, agora traz essa discussão para o contexto do estudante na produção de textos. Então, você vai falar sobre isso. A prova de redação ela tem um espaço aqui que é para rascunho. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um processo criativo que ele se chama brainstorming. É tempestade de ideias. Tempestade de ideia. Tempestade de ideias. Cara, o que você faz num brainstorming? De uma redação, você acabou de ler isso, sabe o que você faz? Cara, como louco, começa a escrever tudo que tiver à mente, no rascunho. De preferência com lápis, tá bom? Que o rascunho pode ser a lápis. Escreva tudo que tiver na mente. Ah, mas eu pensei nisso, mas só com palavrão. Mete o palavrão. Ah, com xingamento, mete xingamento. Nossa, falei uma palavra pesada, suja. Escreve. Cara, é o rascunho, ok? Você acabou o rascunho, que é colocar todas as ideias que te vieram à mente. A partir daí, você vai reescrever o rascunho. E você vai reescrever o rascunho usando o quê? Uma linguagem mais formal, utilizando a pontuação, utilizando paragrafação, utilizando uma linguagem, um léxico, uma variedade de palavras que não sejam gírias, sejam palavras formais. E aí você estrutura isso. Num começo, onde você faz a apresentação do tema a ser tratado e justificando por que é importante esse tema ser defendido, apresentando os problemas em relação a esse tema que você vai tratar, 1, 2, 3 problemas, apresentando argumentos que respondam a esses problemas e que refutem possíveis opiniões contrárias e trazendo uma conclusão que não precisa ser definitiva, mas que seja que não precisa ser definitiva não, mas que não precisa ser extremamente longa, mas que faça sentido, fazendo com que aquilo que você disse seja aceito como verdade suficiente. Ok? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Torço para que todos vocês tenham muito êxito nessa prova,
consigam gabaritar, consigam tirar uma nota violenta. Vejam, revejam essas aulas com velocidade máxima. Escrevam várias redações. Usem o ChatGPT, ferramentas de inteligência artificial da forma que eu falei aqui ao longo da aula, dessa forma para que vocês consigam ter as correções e ter a evolução rápida que vocês precisam nesse curto espaço de tempo. E é isso aí, pessoal. Tá joia? Tudo de bom para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vão lá, arrebenta, mete o louco, passa nessa prova aí. Vocês são fodarásticos. Fechou, pessoal? Tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo curso, até o nosso próximo bate-bola. Fiquem com Deus e fui!